Mãe, Hum. cadê a mãe? Oi, gente. Então, estou aqui para o segundo vídeo, que é sobre a unidade de aprendizagem, análise de dados e métodos de coleta. É uma unidade um pouco mais curta e que, de uma maneira geral, vocês já entraram em contato com os métodos de coleta quando a gente viu os métodos qualitativos, quantitativos e mistos naquela unidade de aprendizagem, né? E aqui fala de novo os mesmos métodos, porque são os métodos de coleta que são usados quando a abordagem é quali ou quantitativa, tá? Então, assim, o nome da unidade é análise de dados e análise dos dados e métodos de coleta, né? Então, o que é um método de coleta de dados? O método de coleta é como que você vai coletar informações sobre a tua pesquisa, né? Enquanto a análise é como você vai interpretar essas informações que você obteve quando coletou os dados. Por isso, análise e coleta de dados. Primeiro você coleta e depois você analisa esses dados que você coletou. Dependendo da tua abordagem, se ela é qualitativa ou quantitativa, nós temos métodos de coleta adequados, instrumentos de coleta de dados adequados. Então, por exemplo, se a abordagem da tua pesquisa é quantitativa, então você pode usar os seguintes instrumentos de coleta de dados: observação sistemática, questionário estruturado ou entrevista dirigida, tá? A observação sistemática é quando o pesquisador, ele sabe exatamente o que ele vai observar por quanto tempo, quantas vezes, então ele já faz um roteiro de observação, é sistemático, vai fazer a mesma coisa, tá? O questionário estruturado ou a entrevista dirigida, elas são utilizadas quando o pesquisador ele vai aplicar um questionário a um grupo de pessoas, participantes da pesquisa, e ele já vai fazer as perguntas e dar as opções. Então, A, B, C ou D, né? E aí a pessoa escolhe. Ou assim, com relação a tal atendimento, você classifica como bom, ótimo, ruim ou regular. E aí a pessoa só marca X. Então, nesse sentido, você consegue dados quantitativos, tá? Eu vou fazer um questionário, então é estruturado, que não é marca X, mas é só preencher nome, sexo, idade, em que período que tá, quantos anos tem, essas coisas assim. Esse é um questionário também que é estruturado, tá? E são todos da abordagem quantitativa. Já na abordagem qualitativa, nós temos mais instrumentos de coleta de dados. E é importante que vocês consigam diferenciar, porque basicamente os exercícios dessa unidade são baseados nesses instrumentos de coleta de dados, tá? Inclusive o desafio, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, nós podemos ter um estudo de caso, que é quando o pesquisador vai estudar um fenômeno local de um acontecimento, né? Nós podemos ter o grupo focal. O grupo focal é quando você encontra um grupo de pessoas que têm conhecimento sobre determinado assunto e elas vão discutir sobre isso. Então, por exemplo, esses dias eu li um projeto assim, que a pessoa queria discutir sobre as questões inerentes ao papel da mulher e violência contra a mulher, todas essas questões assim relacionadas à mulher, com um grupo de mulheres já formado. Então ela ia lá numa entidade X em que já tem um grupo de mulheres formado e ia buscar informações dessas mulheres. Então, seriam feitos encontros em que essas mulheres livremente poderiam falar as suas opiniões, as suas frustrações, tudo que elas achavam sobre o tema relacionado com isso, com a questão de violência contra a mulher, contra a questão de equiparidade de salários, entre outras coisas nesse sentido, tá? Então, isso é um grupo focal, você está conversando com pessoas que têm propriedade, ou porque vivem essa realidade, ou porque têm realmente conhecimento sobre o teu assunto que você quer abordar. Geralmente, no grupo focal, são gravados os encontros, ou em áudio ou em vídeo, e aí depois a pessoa pode transcrever isso para o papel, tá?
A observação participante é quando o pesquisador faz parte daquela realidade, e aí ele vai observar sendo uma pessoa que é participante daquele local, daquela realidade. Quando a gente viu os métodos qualitativos, quantitativos e mistos, se eu não me engano, eu até dei o exemplo de um técnico de enfermagem, um enfermeiro, que faz parte da realidade daquele hospital e ele quer pesquisar o funcionamento da organização daquele setor de enfermagem no hospital X. Então, é uma observação participante, ele faz parte, tá? Aí, a entrevista não dirigida é quando o entrevistado ele tem liberdade para falar aquilo que ele acha, aquilo que ele opina, ou para escrever. Então, são questões abertas, tá? A entrevista não dirigida, você pode fazer uma questão norteadora, do tipo, o que você acha sobre, tá? E aí a pessoa vai falar aquilo que ela acha. Deve-se tomar cuidado, principalmente quando esse tipo de questionário ou entrevista for aplicado, que a pessoa tem que escrever. Você precisa ter noção de qual que é a população que você vai entrevistar. São pessoas que, de maneira geral, têm um certo grau de instrução, conseguem se expressar bem por meio de palavras, escritas ou não, né? Então, aí nesse sentido, se você acha que a pessoa não vai conseguir escrever ou transpassar para o papel aquilo que ela realmente acha, simplesmente grave, que aí fica melhor a tua coleta de dados, tá? E por último, nós temos a análise de conteúdo, que também faz parte da abordagem qualitativa, em que você vai analisar um documento, um conteúdo já publicado, e aí isso também faz parte da abordagem qualitativa. Nessa unidade de aprendizagem, o desafio ele dava um exemplo. Então, e nessa unidade é bem importante o vídeo da professora, porque tudo que eu falei agora aqui, ela falou naquele vídeo de novo, né? O conteúdo do livro ele fica meio que mais do mesmo, da revisão teórica, então o conteúdo do livro dessa unidade em específico não tem a ver com esses métodos de coleta, tá? Então foquem no vídeo da professora, no meu vídeo, como queiram. E não sei se vocês repararam, mas o desafio dava um exemplo. Era o Lucas que queria coletar dados sobre estudantes de engenharia, alguma coisa assim. E aí, o que era para fazer no desafio? Para você sugerir um método de coleta. Como ele já tinha as informações que ele queria coletar, nome, idade, período, curso, não sei o que, vocês poderiam sugerir, então, uma coleta de dados com abordagem quantitativa, um questionário estruturado. E aí, se vocês já viram o padrão de resposta, que hoje já está aparecendo para vocês, o próprio Saga dá até uma tabelinha. Você poderia colocar nome, a pessoa preenche, idade, Isso é um exemplo de questionário estruturado, tá? Aí, se a pesquisa fosse, não é Lucas, digamos que é Matheus. Matheus quer pesquisar as opiniões com relação à educação, vamos pensar alguma coisa de educação. Ensino de ciências em escolas públicas. E ele vai falar com professores de ciências que dão aula em 3 escolas públicas, por exemplo. Como ele quer saber a opinião, não cabe muito, até pode ser, se ele vai trabalhar assim com muitos professores para poder tabular os dados, ele fazer um questionário estruturado ou uma entrevista dirigida, que tem opções, né? Mas ele pode simplesmente perguntar assim, qual é o teu maior desafio ao dar aula de ciências para ensino fundamental ou para nas escolas públicas? E aí esse professor ele pode simplesmente relatar. Então aí eu tenho um exemplo de uma coleta de dados de uma entrevista não dirigida, em que a abordagem é qualitativa. Então esse desafio é um desafio legal, porque a gente pode pensar em vários tipos de pesquisa e vocês, sabendo o que significa cada um desses métodos de coleta de dados, vocês indicam qual método seria adequado para essa pesquisa, tá? No desafio da revisão de literatura, gente, esse não tem como cair na prova, né?
Porque como vocês vão pesquisar artigos e escrever? Então, já elimina da revisão da literatura. Esse é um desafio bom, tá? Essa é uma unidade curta e era isso. Aí nós vamos agora para a ética na pesquisa.